Aqui em Ageu 1, diz assim, ó. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo, fala, este povo, guarda isso, este povo, o povo que fala, ó, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio, fala comigo por gentileza, novamente. Então a palavra veio de novo para eles, ó, por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto minha casa continua destruída? Porque qual que era a cabeça do povo? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Mas o que eles já tinham tido tempo de reconstruir? Acaso então é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Então veja, aqui já começa. O povo dizia, este povo afirma, não é tempo. Então o que a gente vê? Um povo sendo guiado pela própria cabeça. É a cabeça do povo. E o Senhor, com sua longanimidade, manda, a palavra do Senhor veio novamente. Então o Senhor novamente mandou a palavra. O Senhor manda a palavra para nós. Muitas vezes a gente fala de coisas, de cultos, que você já ouviu essa palavra. Já ouviu essa história. Eu acredito que a maioria já conheceu, já ouviu, já leu essa história sobre Ageu. E o Senhor manda novamente. Porque talvez na primeira, na segunda, na terceira, eu não dei atenção. O Senhor está mandando a palavra. Acaso é tempo de vocês se preocuparem com todas essas coisas, mas não se preocuparem com a parte espiritual de vocês? Então nós vemos que muitas pessoas têm vivido assim, ó, sem direção. A base dela é a cabeça dela. Aí eu vou ter uma cabeça, você vai ter uma cabeça, ela vai ter uma cabeça. E qual é o certo? Ter uma bagunça. Sendo que o Senhor me dá essa cabeça. O Senhor me dá um norte, um guia. Mas aí eu quero pensar de um jeito, o outro pensa do outro, pensa do outro. A gente não se alinha. Então, cada um fazendo o que acha que tem que fazer. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Fala comigo, por favor. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Veja, analisa a vida de vocês e veja os resultados que vocês têm. Vamos lá, olha os resultados deles. E a gente traz para a nossa vida. Veja onde os nossos caminhos, onde os meus caminhos, os seus caminhos têm me conduzido. Vocês têm plantado muito, mas têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Está sempre com uma falta de alguma coisa. Vestem-se, mas não se aquecem. Então veja, eles plantavam, não era preguiça. Eles comiam, não era falta de comida. Eles bebiam, também tinha bebida. Eles tinham roupas também, mas nunca estava pleno. Nunca estava bom, nunca estava 100%, nunca não estavam preenchidos. Aquele que recebe salário, ó, ele recebia, não era inadimplente ali o patrão dele. Ele recebe, mas para colocá-lo numa bolsa furada. Tá? Já percebeu que há pessoas que elas até ganham bem, mas ela está sempre, para onde vai meu dinheiro? Por que não anda? Por que não caminha? Porque falta bênção. A pessoa acorda cedo, ela trabalha, ela se esforça, ela até recebe, mas ela não tem resultado. Porque aqui eles faziam tudo que era natural, tudo parecia estava certinho. Mas faltava o principal, faltava, fala comigo, a bênção. Sem bênção é suor e cansaço inútil. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Novamente, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte, vai para um lugar alto, para trazer madeira. Construam um templo,
para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus vai se alegrar porque fizeram uma igreja para Ele? Deus vai se alegrar porque fizeram um prédio para Ele? Não, Ele vai se alegrar porque aquele é o local que representa a adoração. Aquele é o local onde representa a prioridade daquele povo. Porque aqui, estava todo mundo com uma casa linda, a madeira que eles tinham cortado era para fazer as casas deles, o fim do acabamento era para a vida deles. E a casa de Deus estava em ruínas. Ou seja, ninguém ligava para a oração, ninguém ligava para Deus, ninguém ligava para nada, ligava para si. Vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. Não tem gente que vai, luta, se esforça. Não, agora vai, porque essa sociedade, porque agora esse negócio, esse ramo de atividade que eu entrei, porque agora vai. Mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco, frustrante. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A pessoa fala, por que, Senhor? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trabalhando, por que a minha vida não está indo? O Senhor responde, por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa, ou seja, com seus próprios afazeres, com seus próprios interesses. Por isso, por causa de vocês, por causa das escolhas de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes que atingiu o trigo, ou seja, a alimentação deles, o vinho, que a alegria, o azeite, a unção, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. Então vocês não foram abandonados. É que vocês se afastaram. Eu estou com vocês. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, meus queridos, veja onde os seus caminhos os levaram. O que isso fala? Observe o fruto das suas escolhas. Eles se envolveram com muitas coisas, eles fracassaram, pois priorizaram também muitas coisas, exceto a principal, que era Deus. Eles estavam aqui sob o reinado de Dário, do Império Medo-Persa. Eles ficaram na Babilônia durante 70 anos. Dário os libertou. Os persas os libertaram para que eles voltassem. Então, o imperador deu condições para eles. O imperador deu condições para que eles recomeçassem a vida deles. Mas a prioridade deles foi para os próprios interesses. Os recursos que o imperador liberou para que o povo voltasse para a sua terra e reconstruísse a sua terra, cada um pegou o seu quinhão, cada um pegou a sua parte e foi cuidar da sua vida. Eu vou comprar uma fazenda, eu vou comprar uma casa, eu vou construir minha casa, vou fazer ela show de bola. Só esqueceu da igreja, só esqueceu da parte espiritual, só esqueceu do abençoador, porque Deus os libertou. Lembra nos Salmos? Foi como um sonho. Agora a gente está voltando para casa, me belisca, foi como um sonho, a nossa boca se encheu de riso. Aí quando chega, estamos seguros de novo. Saímos da aflição da Babilônia, saímos da escravidão, saímos do exílio, agora está tudo bem, vamos curtir, vamos viver. Eram cisternas rachadas.
Fazia, mas não ficava nada. Estavam trabalhando, mas não tendo resultado. Até tinha resultado, mas era pouco. Não tinha fluidez. A vida não flui. E Deus espera o quê, pessoal? Primícias. Qual é o nome desse culto? O culto das primícias para a família de Deus. A gente pode lembrar das ofertas de Caim e de Abel. Abel pegou das primícias do rebanho dele e ofereceu ao Senhor. Caim, ao cabo de dias, depois de um tempo, a hora que ele lembrou, a hora que ele deu na telha dele, falou, deixa eu fazer uma oferta aqui para Deus. Fez de qualquer jeito, o coração dele não estava certo. E a palavra diz que o Senhor primeiro recebe a pessoa. Deus recebeu primeiro a oferta de Abel, primeiro o coração de Abel e depois a oferta de Abel. O Senhor recebe primeiro o meu coração, a minha vida. Então a oferta de Caim foi ruim? O coração dele fez aquilo ser ruim. Porque pelo coração dele não estar alinhado, não ter priorizado a Deus, ele também fez de qualquer jeito, pegou o que dava, pegou o que tinha. Então ele fez. O Abel poderia ter pegado e Deus rejeitado a oferta de Abel? Poderia. Porque primeiro ele está olhando o coração. Ele está olhando a prioridade que eu dou. Então os nossos caminhos nos levam a resultados. Os caminhos de Deus levam a um outro resultado. Lembra que o profeta falou? Vejam onde os seus caminhos os levaram. Porque se eles estivessem nos caminhos de Deus, os resultados seriam diferentes. Eles estavam plantando, eles estavam colhendo, eles estavam tendo resultados, mas eram resultados pequenos. Parou de chover. O gado já não estava produzindo tanto. Começou a faltar azeite, começou a faltar unção, começou a faltar vinho, uvas, faltava alegria, faltava o trigo, faltava alimento. Mas você vê, eles tinham roupas, tinham comida, tinham bebida, mas nunca era pleno.